Meu nome é Lucas, e o que estou prestes a revelar não é simples. Passei toda a minha vida dentro da igreja, ensinando a fé e ajudando as pessoas a encontrar Deus em seus últimos momentos. Sempre estive convencido de que, quando chegasse a minha hora, partiria em paz, envolto na certeza de um descanso eterno. Mas eu estava errado. Nada poderia me preparar para o que experimentei em aquele momento entre a vida e a morte. Tudo em que acreditava desapareceu diante do que vi. E ainda hoje, apesar de meus esforços para expressá-lo, sinto que nunca conseguirei explicar completamente o que ocorreu, mas vou tentar. Fui padre a vida toda, dedicado ao serviço de Deus, às tradições da igreja e à missão de guiar as almas pelo caminho da fé. Passei décadas pregando, ouvindo confissões, organizando funerais e orando com aqueles que estavam prestes a partir. Quando me diagnosticaram uma forma terminal de câncer, aceitei meu destino com resignação. Sabia que minha vida estava chegando ao fim, e apesar da dor física, tentei permanecer forte, confiando que meu caminho era o correto. Meus últimos momentos foram rodeados de orações. Minha família estava ao meu lado, e outros padres oravam em voz baixa enquanto eu, enfraquecido, apenas aguardava, na expectativa de encontrar aquilo de que sempre falara. Fechei os olhos, percebi meu respirar se apagar, e finalmente a escuridão me envolveu. Mas em vez da serenidade celeste que esperava, me encontrei em um lugar que nunca poderia conceber. A primeira coisa que percebi foi a ausência de tudo. Não havia luz, nem escuridão, apenas um vazio total. Era como se eu estivesse suspenso em um espaço sem forma, sem tempo e sem som. Tentei me mover, mas não havia terra sob mim, nem ar ao meu redor. Não havia frio nem calor, apenas a sensação de existir de alguma forma, mas sem qualquer ponto de referência. Por um momento, me perguntei se realmente havia chegado ao meu fim, se minha alma simplesmente se apagou no vazio. Mas, em certo ponto, comecei a perceber algo ao meu redor. Uma densa neblina cinza começou a se formar, envolvendo-me em uma espécie de fumaça espessa que se contorcia e preenchia aquele espaço, dando vida a formas. Inicialmente, pensei que fosse apenas a minha mente criando imagens naquele vazio, mas logo percebi que não estava sozinho. Não havia sons, mas eu sentia presenças ao meu redor. Estavam escondidas dentro daquela névoa. No começo, pareciam como sombras indistintas, figuras sem contornos definidos, mas lentamente se tornaram mais claras, silhuetas altas e escuras que se aproximavam de mim. Então, ouvi não com os ouvidos, mas dentro do meu coração, vozes sussurrantes, palavras que não estavam completamente pronunciadas, mas que surgiam na minha mente como se fossem sopradas para dentro do meu próprio ser. Essas vozes eram suaves e incessantes, carregadas de uma energia que me fazia tremer. Não eram palavras comuns, mas frases vazias de acusação e angústia. Foi nesse momento que o medo me envolveu completamente. A morte não deveria ser assim. Onde estava Deus? Onde estava a paz de que tanto falava? Tentei orar. Meu instinto imediato foi invocar o nome de Deus, pedir proteção, gritar por ajuda. Mas algo terrível aconteceu. Minha voz não saiu. Tentei, eu juro, mas parecia que minhas palavras morriam antes de conseguir ganhar forma. O terror me dominou. Sempre pensei que minha fé fosse sólida, que meu vínculo com Deus fosse inabalável, mas ali, naquele vazio opressivo, percebi que não tinha controle sobre nada. As sombras ao meu redor continuavam a se mover, se aproximando lentamente, e a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Elas não tinham rostos, mas eu sabia que estavam me olhando, que me conheciam.
Foi então que compreendi que não se tratava apenas de um lugar estranho, era um lugar de espera, um espaço onde as almas estavam aprisionadas. Mas por que eu estava ali? E aquelas vozes? Sussurravam cada vez mais intensamente, sobrepondo-se como se quisessem me aniquilar. E então, de repente, percebi uma presença diferente, algo superior, algo que me fazia tremer dos pés à cabeça. Não era uma sombra como as outras, era algo mais poderoso, mais antigo, com uma consciência profunda, e naquele momento compreendi que não era um sonho nem um erro. Eu estava diante de algo que nunca imaginei encontrar após a morte. Não saberia explicar como, mas aquela entidade trazia consigo um peso enorme, uma autoridade sombria que me fez sentir mais insignificante do que nunca. Foi então que a pior dúvida me atingiu. Eu estava no lugar errado. Toda a minha vida de devoção havia se revelado inútil. Minha mente gritava em protesto: não, não pode ser. Eu era um servo de Deus, havia dedicado minha existência a Ele, ensinado sua palavra e guiado os outros no caminho da fé. Como poderia estar aqui, em um lugar sem luz, cercado por presenças que emanavam tal opressão? Sentia crescer dentro de mim uma desesperança que nunca havia vivido antes. Sempre acreditei que, quando chegasse a minha hora, encontraria a paz, mas naquele momento percebi o quanto era impotente e o quão pequeno era diante do que estava acontecendo. Foi então que tudo mudou. As sombras ao meu redor começaram a se afastar, como se algo maior estivesse se aproximando. A névoa começou a se dissipar e pela primeira vez desde minha chegada, vi algo além do vazio à minha frente, como se emergisse do próprio ar. Formaram-se imagens, não meras visões, mas cenas que se desenrolavam diante dos meus olhos com incrível clareza. Vi o mundo que deixara para trás, mas não como o conhecia. As cidades brilhavam com luzes artificiais e tecnologia, mas havia algo estranho, como se uma escuridão invisível pairasse sobre elas, algo que as pessoas não percebiam. Vi famílias reunidas, mas à distância, umas das outras distorcidas por telas e distrações vazias. Observei igrejas repletas de fiéis, mas sem a presença de Deus. Pregadores falavam a multidões, mas suas palavras soavam vazias e desprovidas de verdade. O evangelho que conhecia estava sendo diluído, transformado em algo agradável, sem confronto e sem arrependimento. A realidade do mundo me atingiu com força, como se fosse um martelo. O tempo da fé genuína estava desaparecendo e poucos pareciam se dar conta disso. Enquanto essas imagens passavam diante de mim, senti algo estranho no fundo da minha alma, um peso, uma dor, uma culpa cuja origem não conseguia identificar. Havia passado minha vida ensinando sobre Deus, sobre a fé e sobre a igreja, mas eu realmente conhecia a verdade. Comecei a entender algo terrível. Via aquelas igrejas lotadas, aqueles templos cheios, mas espiritualmente vazios, e algo dentro de mim sussurrava: você faz parte disso. Meu coração se apertou, a consciência me atingiu com brutalidade. Passei anos envolvido em rituais, tradições e regras, mas realmente ensinei as pessoas a buscar a Deus de maneira autêntica. Eu os ensinei a amar a Deus ou apenas a seguir um conjunto de doutrinas? Esse pensamento me atingiu como um soco no estômago. Achava que estava servindo a Deus da forma correta, mas agora via claramente que muitas vezes meu serviço estava mais voltado para a religião do que para Cristo. E então, de repente, tudo ao meu redor tremeu. O vazio, as sombras, a névoa desapareceram. Uma luz intensa e poderosa apareceu. Não era uma luz comum, não era apenas brilhante, mas vibrante, uma presença pura, uma santidade autêntica.
Naquele exato momento, percebi quem era aquele que estava diante de mim, mesmo antes de ver seu rosto. Meu coração já sabia, era ele, era Jesus. E a única coisa que consegui fazer foi cair de joelhos, não porque estivesse sendo forçado, mas porque sua presença era esmagadora, sua santidade revelava cada uma das minhas fraquezas, cada dúvida, cada erro que não. Nem mesmo tinha plena consciência disso, e foi naquele momento que ele falou, não com uma voz poderosa, nem com gritos ou condenações, mas através de uma simples pergunta que penetrou em minha alma. Você me conhece? Eu fiquei paralisado. Essa pergunta ressoou dentro de mim de uma maneira que não consigo explicar. Você me conhece? Era tão simples e ainda assim me atingiu como um raio. Claro, eu o conhecia. Passei toda a minha vida falando dele, ensinando sobre ele, preparando as pessoas para encontrá-lo. Mas então, um peso terrível caiu sobre mim. Eu realmente o conhecia. Meu coração começou a bater mais rápido, como se algo dentro de mim estivesse sendo rasgado. O medo me assaltou, não um medo comum, mas um pavor profundo, porque naquele momento compreendi a verdade. Eu sabia sobre Jesus, mas não o conhecia. Eu o conhecia através de tradições, doutrinas e escrituras, mas nunca o havia buscado de verdade. Nunca havia estabelecido uma conexão íntima com ele. Diante dele, toda a minha religiosidade, todo o meu conhecimento e meu orgulho se desintegraram como pó levado pelo vento. Não sei por quanto tempo permaneci de joelhos, incapaz de pronunciar uma palavra. Era como se minha alma estivesse nua diante dele, sem desculpas, sem máscaras, sem títulos. Então, Jesus começou a me mostrar algo ainda mais profundo. As visões voltaram, mas agora não diziam respeito apenas ao mundo, mas à igreja. Eu vi templos magníficos, cheios de ouro e incenso, mas espiritualmente vazios, com líderes que começaram com sinceridade, apenas para serem seduzidos pelo dinheiro, pelo poder e pelo desejo de serem amados e seguidos. Eu vi pregadores trocando a verdade por palavras confortantes, mais preocupados em encher suas igrejas do que em comunicar o que realmente vinha de Deus. Um evangelho diluído, transformado em uma mensagem tranquilizadora, sem confronto, sem cruz, sem renúncia. E observei milhões de pessoas seguindo essas falsidades, sem entender que estavam se afastando do verdadeiro Cristo. Cada imagem que passava diante de mim era como um golpe direto em minha alma. Eu vi igrejas onde a presença de Deus não estava mais presente, mas ninguém parecia perceber. As pessoas se juntavam às celebrações religiosas, levantavam as mãos, cantavam e choravam, mas tudo isso era guiado pela emoção, não pelo espírito autêntico. Eu via multidões em busca de milagres, bênçãos e soluções imediatas para seus problemas, mas faltava o verdadeiro desejo de conhecer a Deus. E o que era ainda mais trágico, muitas dessas pessoas acreditavam estar seguras, pensando que serviam a Deus, quando na verdade seguiam apenas um sistema religioso vazio. Isso me devastou interiormente. Eu me via lá como um dos responsáveis por essa situação. Eu tinha dedicado minha vida a pregar a tradição, a impor regras, preparando as pessoas para seguir rituais. Mas eu realmente ensinei-lhes a buscar Jesus? Eu instilei nelas o amor por Deus ou apenas a obediência a um conjunto de doutrinas? Então eu vi algo mais. Eu vi pequenas igrejas escondidas, lugares onde poucas pessoas se reuniam. Não havia templos imponentes, nem luxo, nem espetáculos. E ainda assim, no meio de tudo isso, a presença de Deus era palpável.
Eu vi cristãos perseguidos, pessoas presas por sua fé, mártires mortos por se recusarem a renegar Cristo. Nesses lugares, a glória de Deus era tangível. Eles não precisavam de grandes espetáculos, de pregadores famosos ou de mensagens motivacionais. Eles tinham a verdade, tinham Deus com eles. Assim, compreendi que o verdadeiro evangelho não estava nas multidões enganadas pelo conforto, pelo sucesso ou pela conveniência. O verdadeiro evangelho estava entre aqueles que estavam prontos para perder tudo, para sofrer, para serem rejeitados, mas que nunca trocariam a verdade por algo mais fácil. Essa revelação me atingiu como um raio. Eu havia passado toda a minha vida dentro da igreja e ainda assim, naquele momento, percebi que minha fé estava mais baseada na estrutura do que no relacionamento. Acreditava que estava servindo a Deus da maneira certa, mas agora via que muitas vezes estava apenas mantendo um sistema vivo, convencido de estar guiando as pessoas em direção a Cristo. Eu realmente as levava a Ele ou apenas a rituais e tradições, ao que considerava seguro? Meu coração se pesou com essa revelação, porque diante de Jesus, entendi que conhecer algo sobre Deus não equivale a conhecê-lo de maneira autêntica. Com grande surpresa, percebi que não estava sozinho. Líderes religiosos, pastores e padres começaram com sinceridade, mas muitos se perderam, confundindo o chamado com status, influência e aceitação. Minha alma ardia em uma mistura de culpa e desespero. Se isso era verdade, se a igreja estava se afastando de maneira tão marcante, o que aconteceria com todos aqueles que seguiam cegamente aquele caminho? O que seria das pessoas que acreditavam estar seguras, mas nunca tinham realmente conhecido Deus? Vi um futuro sombrio, uma época de provações iminentes, em que as igrejas que haviam trocado a verdade pela conveniência se esvaziariam, e aqueles que realmente desejavam seguir Cristo teriam que enfrentar perseguições como nunca antes. Pressenti um cenário em que o nome de Deus seria pronunciado novamente, mas não mais com respeito, e sim como um instrumento de manipulação e engano. Compreendi que um tempo de separação estava se aproximando, um período em que apenas aqueles que conhecessem autenticamente Jesus permaneceriam firmes. Fui sobrecarregado pelo desejo de chorar e gritar, de expressar que tudo aquilo não era certo. Como eu poderia ter me enganado tanto? Como tantas igrejas poderiam ser iludidas? Como tantas pessoas, convencidas de estarem no caminho certo, poderiam se afastar de Deus sem sequer perceber? Mas então, Jesus me revelou algo que me fez tremer ainda mais. Ele me mostrou que, apesar de toda aquela corrupção, ainda existia um remanescente fiel, pequenos grupos espalhados pelo mundo, pessoas que não buscavam fama, que não estavam sob os holofotes, mas que se mantinham firmes na verdade. Eles não almejavam status, nem desejavam a aprovação do mundo, apenas queriam Jesus, e ali, nos lugares esquecidos, a fé deles continuava a brilhar. Através dos homens, a glória de Deus ainda se manifestava. Observei o poder do Espírito Santo movendo-se entre aqueles que ansiavam pela verdade, e compreendi com mais clareza que a verdadeira fé não reside em grandes edifícios, mas nos corações de quem realmente conhece e ama a Deus. Então, Jesus me apresentou uma escolha. Eu poderia ficar ali e desfrutar de sua presença ou voltar para alertar aqueles que ainda tinham tempo para despertar. Por um instante, a ideia de ficar parecia tentadora. Eu estava exausto, meu corpo na terra não tinha mais forças e a paz que sentia ali era indescritível, um alívio completo de tudo que eu havia passado. Mas então, Jesus me mostrou algo que fez minha alma estremecer. Ele me mostrou o que aconteceria se eu não voltasse.
Eu vi algumas igrejas cederem à ilusão, milhões se afastando da verdade sem perceber. Observei minha própria congregação continuar suas rotinas religiosas sem nunca realmente encontrar Deus, e notei almas que poderiam ser salvas, mas apenas se fossem avisadas a tempo. Eu sabia qual seria minha resposta antes mesmo de pronunciar uma palavra. Por mais que quisesse ficar, por mais gratificante que fosse o descanso, eu não poderia ignorar o que havia visto. Não podia simplesmente aceitar que tantas pessoas continuassem por esse caminho sem conhecer a verdade. Eu tinha que voltar, eu precisava avisá-los. Jesus estava me oferecendo essa oportunidade e eu sabia que não podia desperdiçá-la. Assim que tomei minha decisão, senti algo indescritível. Era como se minha alma fosse puxada com uma força irreprimível, como se fosse arrancada daquele lugar. O brilho da presença de Cristo começou a diminuir e, antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, percebi um impacto tão forte que minha consciência apagou. De repente acordei. O som do monitor cardíaco pulsava tão alto que ecoava na minha cabeça. A intensidade das luzes brancas do hospital me ofuscou por um momento. Parecia confuso e irreal. Pisquei várias vezes tentando entender onde estava. Então, ouvi vozes, gritos de surpresa e soluços de alívio. Minha família estava presente e médicos e enfermeiros corriam pela sala, todos em estado de incredulidade. Ele voltou, disse alguém, e naquele instante percebi o impensável. Eu estava morto. Tinha sido declarado sem vida. Senti meu último suspiro se afastar do meu corpo. Eu estivera do outro lado, mas agora, de alguma forma, estava de volta aqui. Meu coração batia, meus pulmões se enchiam de ar, mas eu não era mais o mesmo. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. A sala do hospital estava em alvoroço. As enfermeiras verificavam meus sinais vitais. Os médicos trocavam olhares incrédulos, enquanto minha família chorava. Alguns de joelhos ao lado da minha cama, indecisos entre sentir gratidão ou tentar entender o que acabara de acontecer. Eu não tinha forças para falar imediatamente, mas dentro de mim sabia que não poderia perder tempo. Tentei me levantar, mas meu corpo ainda estava fraco, a garganta seca, e mesmo assim consegui forçar as palavras a sair. Preciso dizer que eu vi. Mas antes que eu pudesse continuar, um dos médicos colocou a mão em meu ombro dizendo firmemente: "Calma, pai, você precisa descansar e respirar." Como eu poderia descansar depois do que havia vivido? Como eu poderia simplesmente deitar e agir como se nada tivesse acontecido? Eu estava morto. Eu vi Jesus. Eu havia visto uma verdade que ninguém deseja enfrentar. E agora, de alguma forma, eu estava de volta. Assim que recuperei um pouco da voz, comecei a contar, tentando compartilhar o que havia vivido, mas logo percebi que nem todos queriam ouvir. Alguns membros da minha família me olhavam com carinho, como se estivessem apenas felizes por me ver vivo, sem prestar a devida atenção às minhas palavras. Outros, no entanto, me observavam com ceticismo, como se tudo isso não fosse nada além de uma ilusão resultante do trauma da morte. Os médicos ignoravam isso completamente, presumindo ser um evento neurológico que ocorrera nos meus últimos momentos. Mas eu sabia que não era assim. Eu sabia o que havia vivido e, apesar da dúvida de muitos, não poderia ficar em silêncio. Deitado naquela cama de hospital, comecei a narrar tudo, do vazio às sombras até às visões. E, acima de tudo, a pergunta que me devastou: "Você me conhece?" As reações ao meu relato me deixaram atordoado. Eu esperava que as pessoas ao meu redor se ajoelhassem, se arrependessem e implorassem a Deus com sinceridade, mas nada disso aconteceu.
Eu vi olhares vazios, incredulidade e sorrisos forçados, como se estivessem ouvindo um velho delirando sobre um sonho qualquer. Alguns pareciam quase constrangidos, como se quisessem que eu simplesmente fosse grato por estar vivo e seguisse em frente sem dar muita importância ao que eu havia vivido. Mas como eu poderia fazer isso? Como poderia ignorar a verdade depois de tê-la visto tão claramente? Dentro de mim, sentia uma urgência que não conseguia conter. Eu precisava falar, precisava alertar. No entanto, naquela sala de hospital, percebi uma realidade ainda mais inquietante. Nem todos desejam ouvir a verdade. Mesmo entre os sacerdotes que vieram me visitar, a recepção foi fria. Tentei contar o que havia visto e alertar sobre o que estava acontecendo na igreja, mas muitos se recusaram a aceitar. A igreja nunca se desviará desse caminho, diziam. Não podemos dar crédito a experiências subjetivas, devemos nos ater à doutrina. Cada palavra pesava como uma pedra em meu peito, e esse é exatamente o problema. Eles se agarram tanto a estruturas e tradições que não querem considerar a possibilidade de estarem no caminho errado. Mas eu sabia, eu havia visto, o engano já estava instalado, a verdade estava desaparecendo, o nome de Deus continuava a ser pronunciado, mas estava cada vez menos conhecido. E o que é ainda mais trágico, mesmo quando Jesus me deu a oportunidade de voltar e avisar, muitos simplesmente não queriam ouvir. Mas eu não podia desistir. Se Jesus me trouxe de volta, foi por um motivo. Além disso, estava ciente de que a maioria das pessoas preferia permanecer na ilusão. Era mais fácil acreditar que estavam no caminho certo do que aceitar a possibilidade de estarem erradas. E apesar de as portas se fecharem e as rejeições aumentarem, continuei a falar. Não me importava se me rotulassem como louco ou fanático. Se apenas uma pessoa pudesse renascer para a verdade, então cada minuto gasto valeria a pena. Com o passar do tempo, a visão que eu tinha do que Jesus me havia mostrado se tornou cada vez mais clara. O mundo estava caminhando para períodos críticos em que a verdadeira fé se tornaria cada vez mais rara. As igrejas estavam cheias, mas não havia sombra de transformações autênticas. Os líderes religiosos pareciam se preocupar mais com números, influência e sucesso do que com a salvação das almas. E eu via cristãos vivendo uma fé superficial, renunciando a um verdadeiro conhecimento de Deus. No entanto, eu também via aqueles que estavam despertando, pessoas que começavam a buscar Deus com sinceridade, questionando o que estavam acostumados a ouvir e percebendo que algo estava errado. Esses, embora poucos, representavam a esperança e demonstravam que ainda havia indivíduos que realmente conheciam. O tempo passou, mas aquela experiência nunca me abandonou. Até hoje, quando fecho os olhos, sinto o peso da presença de Jesus e ouço a pergunta que ecoa dentro de mim. Você o conhece? Esta é a pergunta que faço a cada um que encontro. Vocês realmente o conhecem? Não me refiro a saber algo sobre ele, a frequentar uma igreja, a recitar versículos de cor ou a seguir tradições. Falo de um relacionamento autêntico com ele, porque no final, o que importa é se realmente o conhecemos, se dedicamos nossas vidas a ele, se os nossos corações pertencem a ele. Muitos me perguntam se ainda temo a morte depois. Além disso, eu estava ciente de que a maioria das pessoas preferia permanecer na ilusão. Era mais fácil acreditar que estavam no caminho certo do que admitir que poderiam estar erradas. No entanto, apesar de todas as portas fechadas e as recusas que enfrentava, continuei a expressar a minha verdade. Eu não me importava se era rotulado como louco ou fanático. Se apenas uma alma conseguisse despertar para a verdade,
Isso justificaria cada dia passado lutando. Com o passar do tempo, comecei a perceber com mais clareza o que Jesus havia me revelado. O mundo estava se dirigindo para períodos muito difíceis em que a verdadeira fé se tornaria cada vez mais rara. Observei igrejas lotadas, mas não via uma real transformação. Notava líderes religiosos preocupados com números, influência e sucesso, mas não com a salvação das almas. Via cristãos vivendo uma fé confortável e superficial, sem nunca realmente conhecer Deus. No meio de tudo isso, no entanto, eu também percebia aqueles que estavam despertando, pessoas que começavam a verdadeiramente buscar a Deus, a se fazer perguntas, a perceber que havia algo errado com o que sentiam. Essas pessoas, embora em menor número, representavam uma esperança. Mostravam que ainda existiam indivíduos que o conheciam de verdade. O tempo passou, mas aquela experiência nunca me deixou. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir o peso da presença de Jesus e ouvir a pergunta que ressoa dentro de mim. Você o conhece? Esta é a pergunta que faço a todos que encontro. Vocês o conhecem realmente? Não estou falando de conhecer apenas algumas informações sobre ele, de frequentar uma igreja ou de decorar versículos, nem de seguir tradições. Estou falando de um verdadeiro conhecimento, de um relacionamento autêntico com ele. Porque, no final, o que importa não é quantas vezes você participou de uma cerimônia, quantas orações decorou ou quantos cargos ocupou na igreja. O que realmente importa é se você o conhece de verdade, se realmente deu sua vida a ele, se seu coração pertence a ele. Muitos me perguntam se ainda tenho medo da morte depois. O que experimentei? E a resposta é não, mas não porque me sinto mais pronto do que antes. Ao contrário, agora entendo que estar pronto não é como eu imaginava. No passado, eu acreditava que minha segurança vinha da minha posição, do meu conhecimento teológico e do meu compromisso com a igreja. Mas agora percebo que a única verdadeira segurança reside nele. Investi muito tempo confiando na estrutura religiosa, quando deveria ter confiado exclusivamente em Jesus. Sei que minha missão ainda não está concluída. Mas quando realmente chegar a minha hora, tenho certeza de que não encontrarei um estranho. Sei que verei aquele que me deu uma segunda oportunidade e desta vez, quando ele perguntar, você me conhece? Toda a minha alma responderá, sim, Senhor, agora eu te conheço. Não espero que todos aceitem o que contei. Muitos continuarão a viver como se fosse apenas mais uma história, uma narrativa estranha perdida na internet. Continuarão a buscar igrejas que digam exatamente o que desejam ouvir, que não desafiem suas crenças, que os façam sentir-se bem, sem exigir uma transformação. Mas estou certo de que alguns ouvirão. Alguns perceberão no fundo do seu coração que existe algo a mais. E para essas pessoas, rezo para que busquem a verdade antes que seja tarde demais. Não sei quanto tempo me resta neste mundo. Talvez alguns anos, talvez alguns dias, mas isso já não me preocupa. O que vi mudou tudo. Agora sei que a vida não gira em torno da religião, dos títulos ou de quantas pessoas nos admiram. Trata-se apenas dele, unicamente dele. Minha missão era voltar e alertar, e isso foi o que fiz. Agora, a escolha está nas mãos de cada um. Se essa experiência te convidou a refletir, te faço a mesma pergunta que transformou tudo para Lucas. Você realmente conhece Jesus? Não estou falando sobre seguir uma religião ou frequentar uma igreja, mas sim sobre ter um relacionamento autêntico com Ele. Gostaria de saber o que você pensa. O que achou desta história?
Você já viveu uma experiência semelhante ou conhece alguém que passou por isso? Compartilhe nos comentários, porque seu relato pode tocar outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois sempre trazemos conteúdos transformadores que podem mudar sua perspectiva sobre a vida e a fé. Não perca os próximos vídeos. E o próximo vídeo que aparecerá na tela vai te deixar ainda mais surpreso. Clique agora e assista. Nos vemos lá. Que Deus te abençoe.